Amado, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Pai, queremos te louvar nessa noite e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é Rei absoluto sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, ó Pai, sobre a nossa família. E eu clamo ao Senhor nessa noite, coloca, ó Deus, uma muralha de fogo ao nosso redor, ó Pai, para que o inimigo não tenha influência sobre mente alguma, mas eu elevo todo pensamento cativo ao teu trono da graça, a tua presença, para que nessa noite, ó Pai, seja dada a revelação da tua palavra, Deus, a cada coração, a cada vida neste lugar, em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, pela tua presença, porque sem ti nós não somos nada, sem ti nós não podemos fazer nada, mas em ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores. A nossa vitória, a nossa salvação, ela vem do Senhor. Por isso clamamos pela tua presença em nosso meio e pela revelação através do teu Espírito Santo sobre cada coração nessa noite, em o nome de Jesus, para possamos compreender a tua palavra e cresçamos, ó Deus, em entendimento, em tua presença, para a honra e glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz: amém, aleluia. Amados, nessa noite eu quero falar sobre como alcançar as promessas bíblicas. Porque afinal de contas, nós buscamos sempre promessas, nós buscamos sempre bênçãos. Na verdade, todo ser humano, ele vive em função de bênção. Ele vive em função de expectativa. Ele vive em função de sonhos. Se você levanta no outro dia, você levanta com uma expectativa de algo diferente. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, o que te motiva a viver? Tem que ter alguma coisa que te motiva a viver, senão você vira um vegetal. Você fala assim: ah, pastor, eu tenho jovens que falam assim: ah, pastor, eu quero me casar, eu quero conseguir um companheiro, eu quero formar uma família. Ao casado, eu quero trabalhar, eu quero melhorar a vida dos meus filhos, da minha esposa. Sempre você tem que ter algum sonho, algum objetivo. Se você não tem sonhos, você não vive, não é verdade? E Deus, ele sabe disso. É por isso que Deus, desde o princípio, quando ele começa a sua aliança com o homem, lá em Abraão, ele começa com promessas. Toda a sociedade judaico-cristã, e nós fazemos parte dessa sociedade judaico-cristã, tem a sua base em Abraão, começa a sua história em Abraão. E quando eu falo da sociedade judaico-cristã, eu falo de todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, a maior parte da Europa, muitas nações da África, da Ásia, tem a sua base na sociedade judaico-cristã. Ou seja, tem o seu ensinamento como base as promessas que começaram em Abraão. As promessas começam em Abraão e terminam em Cristo. Cristo, ele vem e consolida todas essas promessas. Mas antes de nós chegarmos a Cristo, nós temos que entender a promessa que Deus fez a Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele está em Ur de Caldeus, ele, seu pai, seu irmão, Labão, seu pai Terá, está lá em Ur dos Caldeus, onde hoje, né, é o Iraque, próximo ao Golfo Pérsico, e Deus chama ele. E quando Deus chama Abraão, fala assim: olha, eu vou te dar uma terra, e vou te fazer uma grande nação nessa terra. Abraão não sabia, até então Abrão, né, mas vou falar Abraão, porque depois ele vira Abraão. Abraão não sabia para onde ele ia e como ele ia.
mas ele sabia com quem ele ia. Essa, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida. Não importa para onde você vai, como você vai, importa com quem você vai. Se o Senhor vai com você, você já tem a vitória. Você já tem o respaldo. Você já tem a graça sobre a sua vida. Então Abraão não estava importando como, e saiu seguindo ali o rio Eufrates. E o interessante, se você for pegar onde Abraão passou, você vê que ele passou pela Babilônia, a maior cidade dessa época, capital do Império Babilônico. E quando ele passa pela Babilônia, ele não permanece em Babilônia, mas Babilônia com certeza seria uma cidade em que teria prosperidade, em que ele seria muito abençoado, onde conseguiria muitos bens, porque ele era um homem de negócios. Só que ele não permanece ali, ele sobe até Harã, até onde hoje é a Turquia. Quando ele chega na Turquia, o Senhor fala com ele aqui no capítulo 12, fala assim: olha, sai da tua parentela, porque o seu pai não entendeu a visão, a promessa é para você, e ele fixou raiz aqui, em Harã. E eles não vão sair daqui, mas a minha promessa para você não é aqui. Então Abraão junta as suas coisas, o seu sobrinho Ló vai com ele, e ele desce em direção a Canaã. E ele também passa por grandes cidades como Damasco, por exemplo. E Damasco também, ele poderia permanecer em Damasco. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas vezes quando Deus nos chama para um propósito, nós passamos por lugares que parecem ser mais abençoados. Nós passamos por lugares que parecem lugares de bênção, de prosperidade. Mas não é o lugar que Deus te chamou para você estar. Ao longo da minha vida eu tive um tempo que eu estive fora, durante 1 ano e meio em Ipatinga. Foi um ano e meio que eu mais faturei, a minha empresa mais faturou. Eu tive os lucros exorbitantes. E eu poderia imaginar como homem, olha, aqui é o meu Canaã, aqui é onde Deus quer que eu esteja. Mas eu não era abençoado naquele lugar. Nem sempre a prosperidade financeira é o indicativo que Deus está com você. Prosperidade não, riqueza. Riqueza nem sempre é indicativo que onde você está é o melhor lugar. Não significa que ali é o propósito de Deus para a sua vida. E embora eu tinha ali uma prosperidade, uma riqueza, eu não sentia ali a presença de Deus, não sentia que aquele lugar era o lugar que Deus tinha me chamado. Tanto é que eu vivia atribulado. E se você está vivendo atribulado, irmão, você pode ter certeza que não é o lugar que Deus quer para você. E Abraão continua descendo até chegar a Canaã. E é engraçado que ao final do texto, aqui no versículo 9, a gente fala que ele continuou descendo em direção ao Negueb. Quem conhece e lê a geografia do lugar sabe que o Negueb é um deserto. Poxa, ele passou pela Babilônia, ele passou por Damasco e foi parar num deserto. E foi no deserto onde Deus saiu dele uma grande nação, a nação de Israel. E nós pertencemos ao Israel espiritual, ao Israel de Deus. Nós fazemos parte dessa geração através de Cristo. Então nós pertencemos a essa geração de Abraão, e a geração dele, a prosperidade dele, a multiplicação dele, veio no deserto do Negueb. Foi ali que Deus honrou. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Ele amou a Deus. E aqui eu quero levar você a entender que para nós alcançarmos as promessas de Deus, nós precisamos amar a Deus. Quem não ama a Deus não guarda os seus mandamentos. Isso é a palavra que nos diz. Se nós lemos as escrituras lá em João capítulo 14, versículo 15, um versículo que o pastor Adilson sempre cita, o que está escrito lá? Aquele que me ama, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando Deus chama Abraão, Abraão não se importa para onde era, com quem era. Ele só queria fazer o seguinte: eu quero obedecer a Deus. Se Deus falou para mim ir, eu vou. Se Deus me prometeu que de mim sairia uma grande nação, eu tenho 75 anos, eu creio nessa promessa. Eu amo a Deus e eu quero guardar os seus mandamentos. Quando Abraão entende isso, ama a Deus, e é engraçado que essa promessa só vem se cumprir 25 anos depois, com 100 anos de idade, que vem Isaac, e ali começa a vir a nação de Abraão, e Deus cumpre. Mas amados, o primeiro grande passo para alcançarmos as promessas da palavra
é entendermos que precisamos amar a Deus. Se nós continuarmos, lermos, saímos de João, irmos para 1 João 2,4, fala a mesma coisa. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, ele é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. 1 João 2,4. Então falar que ama a Deus é muito fácil. Se você passar pela rua e perguntar para qualquer pessoa, você ama a Deus? A pessoa vai falar assim, é claro que eu amo a Deus. E você guarda os mandamentos? Ah não, mandamento é meio difícil guardar, né? E é engraçado, amados, porque quando nós amamos, nós temos prazer em obedecer. Quando você ama seu pai e sua mãe, você tem prazer em obedecer porque você ama. Mesmo que às vezes você não concorde com uma coisa ou outra, você ama. E portanto você obedece. É por isso que a palavra de Deus em 1 João 2,4 fala: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e o amor do Pai não está nele. Se você continuar lendo 1 João, chegar no capítulo 3, no versículo 24, vem uma revelação tremenda. E nisso sabemos que o amor do Pai está nele, se guarda os meus mandamentos, e o Espírito Santo habita em vós. Só é salvo aquele que obedece, que ama a Deus, porque quando eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Quando eu guardo os seus mandamentos, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e é isso que me garante a salvação. É saber que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Mas pastor, quais são essas promessas maravilhosas que a Bíblia traz? A Bíblia traz diversas promessas para nós. A Bíblia traz promessa de vitória. Quem aqui quer ser vitorioso? Amém, todo mundo quer ser vitorioso. Nós perguntávamos ao nosso campeão aqui de jiu-jitsu aqui se é bom ganhar medalha de ouro. É bom ou não é, varão? É bênção demais, ganhou mais uma esse final de semana, já está enjoado de ganhar medalha de ouro. Ser vitorioso é bênção, amados. Ser vitorioso é bom demais. Quem não quer poder? Todos nós queremos poder. Todos nós queremos ter vida longa. Todos nós queremos prosperidade. Todos nós queremos cura. E a palavra de Deus, ela é cercada de bênçãos e promessas. Só que precisamos entender que a pergunta da mensagem é como alcançar as promessas bíblicas. Muito simples. Para alcançarmos uma promessa, toda promessa, ela vem seguida de um mandamento. Se eu guardo esse mandamento, essa promessa ela me alcança. Ela vem sobre a minha vida. Então, para mim alcançar uma promessa, eu preciso me enquadrar nesse mandamento dessa promessa. Ou seja, guardar o que está escrito ali, cumprir o que está escrito naquela promessa. E quando você entende isso, você procura guardar o que está escrito. Como que você vai saber que promessa que você tem se você não examina as Escrituras? Como você vai saber as bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida se você não examina a palavra do Senhor? Então você procura entender, você procura examinar. E se nós começarmos ali na passagem, quem não quer ter vida longa nessa terra? Êxodo capítulo 20, versículo 12, o que está escrito? Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa semana nós tivemos um triste episódio, né, do falecimento do nosso irmão, do nosso irmão Anderson. E eu estive ali no cemitério com ele e seus familiares. E o irmão Anderson pregou durante mais de meia hora. Uma palavra muito dura, porém muito profunda também, para todos que estavam ali. E ele mesmo sendo irmão, ele falou assim: olha, eu amo o meu irmão. Mas por que ele morreu com 22 anos de idade? Porque ele não honrou a minha mãe. É duro, amados, quando nós olhamos para a nossa família e conseguimos enxergar isso. Nós temos conhecedores da palavra de Deus e enxergamos isso dentro da nossa casa. Eu imagino a dor do Anderson olhar e ver o seu irmão deitado naquele túmulo e pregar o evangelho e ainda pregar a verdade. Eu sei por que ele está aqui. E a palavra de Deus, ela te dá uma promessa, ela te promete:
Você quer ter vida longa nessa terra? Amém, eu quero. E debaixo de cada promessa, de cada bênção, tem um mandamento que segue essa promessa. E você precisa guardar isso no seu coração. E aí você vai decorar esse mandamento. Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer ter vida longa? Honre o seu pai, honre sua mãe. Mas meu pai e minha mãe, pastor, não conhecem o evangelho. Não importa. Honre o seu pai e sua mãe, independente de como eles são, independente de como eles pensam, de como eles agem. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Se nós continuarmos a examinar as escrituras, vamos nos deparar por diversas promessas. Quem quer ser bendito em tudo que faz aqui nessa noite? Quem quer ser bendito em tudo? Amém. Quem não quer ser bendito? Para ser bendito, a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, essas bênçãos vos alcançarão. Amados, não precisamos correr atrás de bênção. A bênção, ela nos alcança. Agora, para a bênção te alcançar, para a bênção me alcançar, é necessário que eu dê ouvido à voz do Senhor. É necessário que eu ouça a voz do Senhor e tenha cuidado em guardar todas as coisas que tenha ordenado. Aí a partir do versículo 2 e 3 começa: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do seu ventre, os seus filhos. Bendito, bendito, bendito. E no versículo 8 fala assim: e bendito serás tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Olha que coisa tremenda. Pastor, mas tudo que eu colocar a minha mão vai dar certo, vai ser abençoado? Vai, se você ouvir e guardar os seus mandamentos. Se você simplesmente amar a Deus, não apenas de boca, mas de todo o coração. Mas assim, pastor, eu amo a Deus. Aquele que ama, guarda os seus mandamentos. E quando eu faço isso, como eu amo e guardo os seus mandamentos, tudo que eu tocar vai ser abençoado. Quem não quer ser vitorioso? É claro que eu quero ser vitorioso. Então eu preciso entender, por trás dessa promessa de vitória, qual que é o mandamento que tem. E é engraçado como muitas pessoas, você chega na casa de muitas pessoas, a Bíblia está aberta em Salmos, capítulo 91. Não é verdade? Está lá aberto no Salmo 91. Um salmo muito bonito. Mas aí, se você perguntar por que Davi escreveu aquele texto, ninguém sabe. O porquê, como, ninguém procura saber, mas sabe que é um texto muito bonito. Em Salmos 91, 7, o que fala? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amados, e é incrível essa passagem. Eu queria ser um escritor de filme, que eu ia escrever a cena quando Davi escreve esse salmo. Porque quando ele escreve esse salmo, ele estava num campo de cevada, estava ele e Eleazar, um dos seus 3 grandes valentes. E nesse texto, nessa história, a gente compreende o poder da obediência à palavra, o poder do discipulado. Que coisa tremenda. Porque Davi tinha cerca de 400 valentes, 400 guerreiros, que foram treinados na caverna de Adulão, por Davi, discípulos. Só que desses 400 tinha 30 que eram conhecidos como os 30 valentes de Davi. Eram os mais poderosos dos 400. É os 30 que onde eles passavam, eles colocavam o terror, tamanha era a glória de Deus sobre a vida deles. E desses 30 tinham 3, que eram os 3 generais, vamos dizer assim, eram os 3 que comandavam. Que era Jabotão, Eleazar e Amazai. Esse camarada, esse tal de Eleazar, estava com Davi no campo, quando os filisteus se levantaram contra ele. E o povo todo fugiu. O povo que estava ali no campo, todo mundo fugiu. Olha que coisa tremenda. Vem um exército que você faz, perna para quem te quer. E o povo foge. Só que Davi e Eleazar não fugiram. Eles estavam no campo de cevadas e olharam, estava vindo o exército filisteus. Um deve ter olhado por outro. Eleazar deve ter olhado para Davi e falado assim: Davi, esses caras são doidos? Davi deve falar assim: deve ter acontecido alguma coisa. Ele deve ter sido picado pela zica. Porque ficaram tudo maluco.
Eles vão levantar contra a gente, esse exército, só 11 mil? Eles não estão vendo que está nós dois aqui e o Senhor não? Eles não olharam a circunstância, amado. Quando levantou 11 mil soldados filisteus contra ele, estava só os dois. Eles riram para o outro, sabe por quê? Porque eles não olharam o exército. Eles olharam quem estava com eles, olharam para o céu, falaram assim, ó, o Senhor é conosco. Eles vão passar vergonha, hoje nós vamos fazer história de novo. Hoje nós vamos fazer história. E vai ficar registrado pelo resto da humanidade, até a volta de Cristo. Mas Jesus não tinha vindo nem a primeira vez. Vai estar registrado até a volta, a segunda volta de Jesus. E naquele momento eles foram revestidos de poder e derrotaram todo o exército dos filisteus, apenas 2 homens. Pastor, você acredita nessa história? Eu não acredito não, mas eu tenho certeza. Porque o que era com eles é maior do que qualquer exército. O exército midianita foram vestidos pelos 300 de Gideão e nem a espada eles levantaram. Eles só acenderam as tochas, quebraram os cantos e tocaram a trombeta. Morreu o exército inteiro. Então eu creio num Deus que é maior do que qualquer exército. E os 2 sabiam disso. Eles tinham aprendido na palavra que o Senhor dos exércitos era com eles e ele era maior. E quando aquilo ali acontece, Davi escreve o Salmo 91 e fala assim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Temos que crer nessas promessas, amados. Nós temos que crer e guardar esses mandamentos. Porque Deus, ele é fiel e justo para cumprir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, tudo aquilo que ele prometeu. Deus, ele tem prazer em te abençoar. Ele só pede uma coisa, que você o ame. Porque aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Se nós continuarmos, Deus nos promete cura. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores, nossa enfermidade. Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas pastor, você decora esse versículo? É claro que eu decoro, meu irmão. Você também precisa decorar, porque são as promessas. E em cima de cada uma dessas promessas tem um mandamento. Quando eu dou uma espirrada, a enfermidade querendo encostar, eu falo, opa, Isaías 53, 4 e 5. Ele já levou sobre si. Toda a minha enfermidade, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Não vou aceitar de jeito nenhum essa enfermidade encostando em mim. Não vou. Ele já teve o trabalho por mim. Ele me prometeu cura. Se ele me prometeu cura e eu guardar o seu mandamento, amar a Deus, eu receberei a cura sobre a minha vida. E naquele momento ali, a cura vem. E o mal ele tem que sair. Então isso é uma promessa da palavra do Senhor. Isso é promessa, amados. É promessa. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Então não aceite a enfermidade na sua vida. Ah, pastor, essa é a minha cruz. Misericórdia, amado. A sua cruz não é enfermidade, a sua cruz está aqui, ó. Essa é a minha cruz. É a cruz de Cristo. É a sua palavra. Essa aqui é a minha cruz que eu quero carregar todos os dias da minha vida. Não quero carregar outra cruz, de forma alguma. Se nós continuarmos na palavra do Senhor, nós vamos chegar na bênção da prosperidade. Começamos lá em Êxodo. Chegamos no último livro no Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois farei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, que venha uma hora abastança. E outra tradução vem, que você não vai conseguir ajuntar tanta bênção. E por causa de vós, no versículo 11, eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da vossa vide. E por causa de vós, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa vide. E aí vem a bênção da prosperidade. Muitas pessoas fazem, dizimar. Quantas vezes a gente vê por aí afora, a pessoa fala assim, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro para a igreja.
Meu amado, se você não quer a bênção, a prosperidade, entenda dessa forma. Eu entendo o dízimo como uma bênção para a minha vida, porque debaixo desse mandamento existe uma promessa. Debaixo de cada mandamento existe uma promessa, ligado a esse mandamento. Nenhum mandamento é por acaso. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar inúmeros mandamentos. E debaixo de cada mandamento existe uma bênção. E debaixo da bênção da prosperidade existe o mandamento do dízimo e da oferta. Então eu tenho prazer em dizimar, eu tenho prazer em ofertar. E cuidado, amados, com a avareza, porque a palavra também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é verdade? A avareza, ela é terrível, o amor ao dinheiro. E é engraçado como vemos na igreja, muitas vezes a pessoa, quando é assalariado, ela dá o dízimo. Porque dizimar de um salário mínimo é relativamente fácil. Tirar R$ 88,880 é fácil. E Deus começa a abrir as portas sobre essa pessoa, ela começa a ser abençoada. E sua renda começa a se multiplicar. Aí ela começa a ganhar 10 mil. Aí ela, quando ela vai tirar o dízimo, ela olha assim, R$ 1.000? Ah, esse negócio de dar R$ 1.000 de dízimo não é de Deus, não. Isso aí tem alguma coisa errada nessa história aí. Porque R$ 1.000? R$ 1.000 é muito dinheiro, varão. Mas até onde eu sei, continua sendo 10%. A proporção, ela é a mesma. Se você foi abençoado, Deus te honrou, Deus te prosperou, amado, é claro que o seu dízimo vai se multiplicar. Eu quero dar dízimo é de 100 mil. Amém? Quanto maior o meu dízimo, glória a Deus, maior está sendo a minha renda. Dízimo, amado, quanto maior o dízimo que você notou, meu dízimo aumentou esse mês. Dá glória a Deus. Significa que sua renda multiplicou, sua renda aumentou. Porque Deus ele foi fiel sobre a sua vida. Então honre ao Senhor com as suas primícias, com o seu dízimo, com a sua oferta. Tenha prazer em ofertar por missões. Tenha prazer em ofertar pela obra. Porque Deus é que vai multiplicar a sua renda, Deus é que vai te abençoar, amados. Eu já fui estudante, sei como é. Você tem o dinheiro contadinho até o último dia, e mesmo assim chegar nos últimos dias, acabou tudo. E aí você já começa a ligar para o irmão, posso dar uma passada na sua casa para almoçar hoje aí, porque o trem tá complicado. Toninho e Maria Rita sempre me recebia lá, né? Quando o negócio ficava bravo, eu ligava para Carol, Carol, tem um café aí não, minha filha? Ela falou, Dona, pô, vem para cá, passa aqui. E eu passava na casa do Toninho para tomar um café. Abençoou muito a minha vida, glória a Deus. Irmã Angélica, quantas vezes, chamando a gente para almoçar. Então, amados, eu sei como é. Só que naquele momento de aperto, eu era fiel em tudo que Deus me abençoava. E Deus ele vai abrindo portas, Deus vai abrindo portas. Deus vai abençoando, Deus vai te prosperando. E você começa a multiplicar as suas rendas. Então, para mim, é uma felicidade imensa eu poder dizimar e ofertar. É uma alegria que eu tenho no meu coração eu poder dizimar, trazer meu dízimo na presença do Senhor. E a palavra de Deus em Malaquias 3,10 fala sobre essa promessa, prosperidade. E aí a gente entra no Novo Testamento, onde a gente alcança a maior de todas as promessas, a promessa da vida eterna. Quando em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus vira para a multidão e fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a maior de todas as promessas, que é a promessa da salvação. Só que é tão difícil, amado, negar o nosso eu. Negar o eu talvez seja uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Porque você nega a sua vontade. E aí eu fico imaginando, até citei hoje pela manhã, quando na última pregação, alguns irmãos falaram que foi uma pregação meio pesada, né, pastor? Eu fico imaginando, pesada porque é palavra de Deus. Aquele que ama a Deus tem prazer em guardar os seus mandamentos. Quanto mais pesada a palavra, mais à vontade o crente fica. Aquele que ama a Deus, mais prazer ele tem. Quanto mais pesada, ele fala assim, fala a Deus, porque eu quero é consertar, eu quero é me santificar, eu quero é crescer. Só que o negar o eu
Talvez seja a coisa mais difícil. E é por isso que a bênção da prosperidade, o dízimo, seja tão difícil para a igreja. Porque quando toca na área financeira, as pessoas têm muita dificuldade em desapegar. Aí tem que lembrar do OLX, desapega. Tem que desapegar. Só que a parte financeira é muito difícil. Muito difícil. Porque é a avareza. E a palavra de Deus diz que a avareza é a raiz de todos os males. E o negar o eu é negar a sua vontade. Só que tudo na nossa vida é o nosso eu. Para pensar. Por que você trabalha? Porque eu quero ajudar o meu patrão, é verdade? Mentiroso. Fala a verdade. Não mente que você está dentro da igreja. Com coisa que mentir dentro da igreja e fora da igreja é diferente, né? Mentira do mesmo jeito. Mas é mentira. Você não quer ajudar o seu empregador. Você trabalha porque você quer o seu salário. Porque eu tenho que pagar as minhas contas. Por que é o caso? Porque eu quero uma esposa para me abençoar. Para nas noites frias de Viçosa, ela me esquentar. Para quando eu estiver meio doente, ela fazer a minha sopinha. Não é verdade? E aí já começa o casamento de forma errada. Deveria ser o contrário. Por que eu vou casar com a Rafaela? Porque eu quero fazer ela feliz. Vou fazer dela a mulher mais feliz dessa terra, vai ver. Ela que se cuide. Quando ela precisar, eu vou ajudar. Se ela estiver com frio à noite, eu vou esquentar ela. Se ela ficar enferma, eu vou cuidar. Ó, mudou tudo. E a palavra de Deus diz que a lei da semeadura, a colheita é 30, 60 a 100 por 1. Imagina, amado, se você casa com esse intuito, a colheita é, no mínimo, 30 vezes mais. Isso é o reino de Deus. No reino de Deus, a promessa de colheita é 30, 60 e 100 por 1. Então você vai colher, no mínimo, 30 vezes mais aquilo que você semeia. Então se eu semeio bênção na vida do meu próximo, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos, eu vou colher no mínimo 30 vezes mais isso. E é por isso que o negar o eu é tão difícil, porque tudo que nós fazemos é para mim, é para o eu. E é por isso que fica tão difícil. E quando Jesus vira para a multidão e fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Aquela multidão se volta para trás, porque dura aquela palavra. Só que o negar o eu é o primeiro grande passo. Quando eu nego o eu falo assim, eu amo a Deus. Eu amo a Deus acima das minhas próprias vontades. E se eu amo a Deus, eu quero guardar os seus mandamentos. E quando eu guardo os mandamentos, as promessas se cumprem sobre a minha vida. E quando eu entendo a promessa da salvação e continuo a ler as Escrituras, eu começo a encontrar inúmeras bênçãos, amado. A bênção do poder e da autoridade. Logo na frente de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que lhes dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Passou a se temer de demônio? Nunca. Nunca. Porque existe uma promessa. E a promessa é, eis que lhes dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Crente precisa ter medo de demônio, irmãos? Misericórdia. O que é isso? Ter medo do ser mais derrotado da face da terra? Só pela graça. E essa promessa, mas passou para mim, para essa promessa se cumprir sobre a minha vida, essa bênção, o que eu tenho que fazer? É só você entender o que aconteceu ali em Lucas capítulo 10. Os discípulos estavam voltando da missão dos 70. Ou seja, eles tinham acabado de sair para pregar o evangelho. Voltaram todos felizes, chegaram perto de Jesus e falaram assim, mestre, saímos para pregar o teu evangelho, o evangelho do teu reino. E o incrível é que os demônios submetem. Os milagres acontecem, as pessoas estão sendo curadas, eles estavam felizes. Jesus fala assim, olha, vi do céu o diabo descer com grande fúria e tal, eu repreendi ele, mas vocês podem ficar tranquilos. Como vocês deram o passo de fé em pregar o meu evangelho, em pregar a minha palavra, eis que lhes dou poder e autoridade. Amado, você quer ser revestido de poder e autoridade? Prega o evangelho. Prega o evangelho. É simples assim. Quando eu prego o evangelho, eu me enquadro nessa promessa.
eu obedeço esse mandamento, eu me enquadro na promessa de ser revestido de poder e de autoridade. E aí nenhum inimigo pode se levantar contra a minha vida, porque eu estou cheio de poder e autoridade. Não fala assim, pastor, meu casamento não está bem. Amado, vai ler a Bíblia. Existe uma promessa de um casamento abençoado. Amém? Então, se eu quero ter um casamento abençoado, eu preciso entender debaixo de qual mandamento está essa promessa. E se eu ler Efésios capítulo 5, no versículo 21, fala: mulheres, em tudo sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que me ter um casamento abençoado, eu tenho que ser submisso ao meu marido? Claro, é o que está escrito. É o mandamento. Só que no versículo 25, vem um mandamento ainda mais forte, que é para o homem. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ser submisso a um homem que te ama, a ponto de entregar a vida dele no seu lugar, é a melhor coisa que existe. É verdade, não é, irmãs? A melhor coisa que tem. O cara faz de tudo para te ver bem, te fazer feliz, porque ele te ama. E quando eu guardo esse mandamento, a bênção do casamento vem sobre a minha vida. A bênção do casamento vem sobre o meu lar. Então, amados, a palavra de Deus, ela é repleta de bênçãos, de vitórias. Eu só preciso entender que em cima de cada bênção, em cima de cada promessa, tem um mandamento. Existe um mandamento que eu preciso guardar. Só que só guarda o mandamento quem ama a Deus. Falar que ama a Deus é muito fácil. Não é verdade? Falar que ama a Deus, ele é muito simples. Pastor, eu quero justiça sobre a minha vida, eu estou numa causa difícil. Eu vivo atribulado e não tenho paz. Tenho pesadelos, não tenho paz na minha vida. Eu queria ser uma pessoa alegre, só que eu não consigo ser uma pessoa alegre. Existe promessa disso na Bíblia, não existe? Onde que está? Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela traz uma promessa, ela traz uma bênção. Então, entre para o reino de Deus, faça parte do reino de Deus. Passou o que é o reino de Deus? Não dá tempo de falar, isso é outra mensagem, está lá no YouTube. Digita lá, o reino de Deus. A mensagem está lá, vai lá ouvir. Amém? Mas se enquadre no reino de Deus, que você vai ter uma vida de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Você pode ter certeza disso. Por quê? Porque é promessa, amado. E Jesus, ele consegue cumprir o maior de todos os mandamentos. Como assim, pastor? É verdade. Eu falei que as promessas começaram em Abraão. E as promessas, elas se cumprem em Cristo. E Jesus, ele cumpre o maior de todos os mandamentos quando o homem peca. Quando o homem peca, Deus fala assim, ó, o homem pecou. E o salário do pecado é a morte. E destituídos estão do reino de Deus. E aí teve um problema muito grande, porque a partir daquele momento todos estavam condenados à morte eterna. Só que Deus, no seu imenso amor, de João 3,16, ele fala assim, olha, a gente precisa criar uma promessa e uma bênção da salvação. Só que para cada bênção é necessário um mandamento. Então é necessário que alguém se entregue para a salvação da igreja. E quando Deus fala isso, Jesus, na mesma hora, com o amor em seu coração, ele se levanta nos céus e fala assim, ó, eu vou, eu me entrego, porque eu amo essa igreja. Quando Jesus, inundado por esse amor, ele quer cumprir esse mandamento, para que a promessa da salvação estivesse sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite.
Então Jesus, ele cumpre o maior de todos os mandamentos. E muitas das vezes nós temos dificuldade, amados, em guardar mandamentos, misericórdia. Jesus guardou o maior de todos, que foi entregar a sua própria vida, para me salvar e para te salvar. Porque um homem não poderia se entregar no lugar do outro, por quê? Porque o outro homem também era pecador. Era necessário que fosse alguém sem pecado algum. E Jesus, sem pecado nenhum, ele fala assim: eu entrego a minha vida para a salvação da igreja, porque eu a amo. E o que Deus pede de nós? Que nós o amemos de todo o nosso coração. É sermos recíprocos nesse amor. Se Ele me amou ao ponto de entregar a sua vida por mim, eu amo esse Deus. Eu amo. E se eu amo, eu tenho prazer em guardar os seus mandamentos. E quando eu guardo o mandamento, a promessa me alcança. A bênção daquele mandamento, ele vem sobre mim. E é isso que Jesus fez. Quando Ele cumpriu esse mandamento. Quando Ele se entregou por mim e por você. Ele te deu o direito à salvação que você não tinha mais. Pelos seus pecados você já estava condenado. E a única coisa que Ele pede de você é: me ame. Amar uma pessoa que te ama é difícil, irmãos? Amar uma pessoa que te ama é a coisa mais simples, fácil do mundo. Amar a Deus. E é engraçado que todos os mandamentos da Bíblia se resumem em 2, né? Quando Jesus é questionado, ele fala: todos os mandamentos se resumem em apenas 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu faço isso, eu guardo todos os mandamentos. Se eu amo a Deus, eu tenho prazer em guardar tudo que está escrito. É por isso que em 1 João fala isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se eu amo a Deus, eu tenho prazer em guardar os seus mandamentos. E quando eu amo meu próximo como a mim mesmo, é claro que eu vou guardar todos os demais mandamentos. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou querer roubá-lo de forma alguma. Eu não vou querer cobiçar a mulher do meu próximo de jeito nenhum, porque eu não quero que ninguém cobice a minha. Eu não vou matar, porque eu não quero que ninguém me mate. E todos os mandamentos da Escritura realmente se resumem nesses 2 mandamentos poderosos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amar a Deus não está ligado apenas às bênçãos, mas diretamente à salvação. Só será salvo aquele que possui o Espírito Santo. E é por isso que lá em 1 João 3, 24 fala isso. E nisso sabeis que o amor do Pai está nele, se guardares os seus mandamentos, e o Espírito Santo habita em vós. Então, se eu amo, eu guardo mandamentos. Se eu guardo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho certeza da minha salvação. Pastor, como é que eu faço para ter certeza da salvação? Eu vejo muita gente falando assim: eu tenho certeza que eu sou salvo. É muito fácil, amado, você saber se você é salvo. Você guarda os mandamentos. Você quer saber se você é salvo? Quero. Se você tem prazer em guardar os mandamentos, você é salvo. Por quê? Se você tem prazer em guardar os mandamentos, é porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, o amor dele está em você, que é o Espírito Santo. Concluindo, Deus é fiel e justo para cumprir suas promessas em nossas vidas. Ele tem prazer em nos abençoar, fazer com que as promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Mas para isso basta apenas uma coisa: que o amemos de todo o coração. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem como eu dividir o meu coração em servir a Deus e servir o mundo. Não tem como você falar assim: eu amo a Deus, e você guarda os mandamentos do mundo. Tem jeito, pastor? Não, não tem jeito. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou você há de amar um e aborrecer o outro, ou você vai servir um ou vai servir ao outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon.
Ou seja, o Deus da riqueza, o Deus desse mundo. Não tem como servir aos dois senhores. Chega em casa e fala assim, não, mas eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer no mundo. Chega em casa, vai lá, Mateus 6, versículo 24. Não tem como servir dois senhores. Não tem como eu falar que eu amo a Deus e amo o mundo. Ou você vai servir um e aborrecer o outro. Não tem jeito. Não tem como você servir a Deus e ao príncipe desse século. É por isso que aquele que ama a Deus, quando tem uma palavra mais dura, ele é aí que ele gosta mesmo. Ó, glória. Esse Deus é que eu amo. Amém, igreja? Amém? Então não tem como, amados, servir a Deus e o mundo. Não tem jeito. Se você está com o pé alto lá, não tem jeito. Você não é equilibrista, você vai cair do muro. E geralmente você vai cair para o lado errado. Dificilmente você vai cair para o lado certo. Então pare de servir a dois senhores. Pare de servir o mundo. Prefira servir a Deus. Prefira amar a Deus e guardar os seus mandamentos. E você vai ver as promessas dele se cumprindo sobre a sua vida dia após dia. Você vai ver todas as promessas que nós falamos se cumprindo sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Por quê? Porque isso é promessa. E Deus, ele é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu. Ele não deixa que a palavra dele volte atrás de forma alguma. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Então ele vai fazer de tudo para cumprir a sua promessa, cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus.